A paz do Senhor a todos, tudo bem? Como é que vocês estão? Iniciando mais uma semana, né? Já é o nosso segundo dia da semana, mas hoje é que, como dizem, começa verdadeiramente a semana, né? Onde saímos para trabalhar, onde as mulheres, né, donas de casa, botam suas roupas para lavar, abrem toda a casa e fazem todos os seus afazeres do lar. Então, ontem eu estava num culto e o Senhor falou fortemente comigo sobre uma palavra. Na hora ainda eu falei pro Senhor, eu não trouxe nenhuma caneta para mim anotar o que o Senhor está falando comigo, mas eu quero tentar transmitir aqui aquilo que o Senhor transmitiu para mim. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo de número 5, e o versículo é a partir do 25, tá? É uma passagem já bem conhecida sobre a mulher do fluxo de sangue. E não foi isso que foi ministrado, né, no culto ontem, mas estávamos numa formatura de mulher única. Para quem já me conhece, sabe que já estou aí há 2 anos e meio ministrando mulher única, né? Já formamos algumas turmas. Louvo e glorifico ao Senhor pela vida da minha pastora Eliane, que nos colocou nesse caminho, que tem nos orientado, que tem nos aconselhado, sabe? E ela ter visto em mim aquilo que nem eu mesma via. E viu em mim esse potencial para poder estar ajudando mulheres. E então a gente se qualificou, né, dentro dos cursos que eram necessários e continuamos nos qualificando na palavra, buscando, né, mais conhecimento, meios para libertação, né, para essas mulheres quando elas chegam até nós, e eu louvo ao Senhor por isso. E no meio da formatura, o pastor, na hora da palavra, ele só falou algo assim que na hora o Senhor falou comigo sobre essa passagem. O Senhor falou, a mulher do fluxo de sangue, a mulher que sangra. E eu quero conjecturar, na verdade, porque o sentido é outro ali, mas o Senhor me trouxe uma outra perspectiva sobre essa passagem. E quando nós vemos essa mulher que ela sofre por 12 anos com um fluxo de sangue, ela gasta tudo que ela tem com médicos, ela praticamente perde tudo, ela já perdeu a sua família, porque as mulheres, quando estavam nesse período, elas eram impuras, então elas tinham que estar separadas da casa, né? Elas tinham que estar fora, elas não podiam, tudo que elas tocassem se tornaria impuro. E o Senhor me trouxe algo sobre o perdão. E ele falou assim para mim no meu coração: a pessoa que não perdoa é como essa mulher que sangra por 12 anos. Muitas vezes a gente acha que a gente só deve pedir perdão quando nós erramos. E isso não é verdade. Até mesmo porque o Senhor Jesus Cristo, ele vai nos falar na sua palavra, quando ele é questionado quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão. E ele fala 70 vezes 7. Mas eu não preciso ser a certa da história para sair e pedir o perdão. Até mesmo porque o perdão, ele é algo ordenado pelo Senhor. Nós merecíamos ser perdoados? Não. O Senhor não nos perdoou? Perdoou. Tanto que entregou o seu único filho para morrer por mim e por ti. E mais, nós fomos até ele. Olha só, se você for olhar do livro de Gênesis até a chegada de Cristo na Terra, a gente vê um povo rebelde. Um povo que, mesmo com as leis nas mãos, mesmo vendo todos os milagres e maravilhas que o Senhor fez, tendo sendo libertos, né, retirados do Egito, viram muitas maravilhas pelo Senhor, ainda assim permaneceram errando, pecando contra o Pai.
Aí o Senhor permitiu que eles fossem levados em cativeiro. E lá ficaram por 70 anos. Mas antes mesmo deles serem levados, o Senhor falou através do profeta de que teria um prazo para essa escravidão. E lá eles ficaram 70 anos. Aí voltaram, retornaram. E quando Jesus Cristo veio, desceu, né, para a terra, o povo ainda pecava. O povo ainda era ingrato e injusto. Muitas vezes eles colocavam um peso que não podiam suportar. Quando a gente vê Jesus Cristo falando, confrontando os fariseus, porque eles colocaram sobre o povo não aquilo que o Senhor havia ordenado, mas aquilo que eles achavam que era o certo. Só que nem eles mesmos viviam aquilo. Mas daí nós vemos um povo que não merecia. Em nenhum momento havia arrependimento genuíno para que o Senhor pudesse perdoar. Mas ainda assim, por amor a mim e a ti, Ele veio e entregou seu Filho. Porque Ele nos ama antes mesmo de nós nascermos. Nós somos o seu projeto. E quando o Senhor tocou no meu coração sobre esta mulher, Ele diz assim: ei, quantas pessoas aqui dentro, Ele tocando no meu coração lá na igreja, quantas pessoas aqui dentro que estão sangrando há mais de 12 anos? Quantas pessoas que estão aqui dentro sangrando porque não querem abrir mão do seu orgulho e ir pedir perdão? Quantas pessoas estão sangrando porque não querem liberar o perdão, porque se acharam acima da ofensa, se acharam os justiceiros e colocam muitas vezes nas minhas mãos achando que eu vou operar na justiça deles, mas a justiça é minha. Quantas pessoas que estão sangrando porque não querem voltar atrás, porque não querem fazer um caminho de volta. Sabe, desde que eu me coloquei na presença do Senhor, são 15 anos nessa caminhada, muitas vezes eu caminhei com tanta dor, com tanto sofrimento, porque o meu orgulho dizia que eu era certa. E vivendo com Cristo, tendo uma vida com Ele, orando, lendo a palavra, indo aos cultos, servindo na igreja, mas sangrando por dentro. Porque eu não queria abrir mão dos traumas que eu tinha. Quantas pessoas que estão sangrando não só há 12 anos, há 20, 30, 40 anos dentro da igreja, porque não têm o entendimento de que se não abrir mão do que machuca, ela vai continuar ferindo. Quando a gente nos posiciona e nós entendemos que Cristo é amor e que nós devemos amar como Cristo amou, nós não vamos reter isso para nós. Uma coisa que eu sempre falo para as mulheres quando tem a lição, que é a verdade sobre o perdão, do livro do Única, uma coisa que eu sempre digo para elas é o seguinte: a pessoa que não libera o perdão é a mesma que dá o veneno para o outro, achando que é ele quem vai morrer, mas quem morre somos nós, porque nós é que estamos nos envenenando. Quando nós não liberamos o perdão, nós não estamos trancando a vida daquela pessoa, nós estamos trancando as nossas bênçãos. O céu, ele se fecha para as nossas orações, o céu se fecha para o nosso louvor, para a nossa adoração. Porque quem sou eu para negar um perdão? Quem sou eu para ir e pedir perdão? O Senhor fala assim, ó, quando teu irmão vier e bater na tua face, oferece a outra. Eu sei que não é fácil, é muito difícil, mas vale mais obedecer do que sacrificar. Às vezes você faz um jejum de 21 dias, né, que é o jejum de Daniel,
Aí você faz o jejum e você não vê a resposta do céu. Por quê? Porque você está sangrando por dentro. Você está sangrando. Você não está liberando o que tem que ser liberado. Quando a pessoa ela retém o perdão, ela faz com que o seu coração comece a criar raízes daninhas. Sabe, começa a crescer coisas que não provêm do céu, mas é que Satanás quem coloca. E o seu coração vai ficando cada vez mais preto, 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 ao ponto de você achar que você é melhor do que seu irmão. Ao ponto de você achar que só você tem a razão. Ao ponto de você achar que a última palavra é a sua. E aí, você não consegue tocar a orla. Porque você não se abaixa. Você vai sempre estar aqui em cima. Sabe, quando essa mulher se dispôs a abrir mão das suas feridas, daquilo que estava trancando a vida dela, tornando ela impura diante do Senhor, ela se rebaixou, ela desceu, ela se humilhou. E eu te convido hoje a descer, se humilhar perante a face do Senhor e dizer: Pai, eu quero tocar a orla, eu quero tocar o teu manto, porque eu quero ser liberta de tudo aquilo que me aprisiona e que não me deixa fluir nessa vida. O Senhor falou que nós comeríamos do melhor dessa terra. Você sabia que já é comprovado cientificamente que o câncer, muitas das vezes, ele é desenvolvido por causa de rancor? Por causa de sentimentos guardados de raiva? Muitas doenças que afetam a nossa mente são por causa de perdão não liberado. Dores no nosso corpo, fibromialgia é uma doença que ataca a nossa carne, mas porque é a nossa alma quem está ferida, quem está sangrando por anos. Porque eu não libero perdão, porque eu não busco me consertar com quem está ao meu lado. Quantos filhos brigados com seus pais, pais brigados com seus filhos por causa de orgulho, porque não são capazes de descer e de se humilhar e dizer: ei, eu te peço perdão e eu libero perdão para ti. Uma coisa, perdoar não é conviver, perdoar é princípio. Você perdoa e libera aquela pessoa. O Senhor não diz que você tem que colocar essa pessoa novamente na sua mesa. Só que aquela pessoa não pode mais ter um lugar no seu coração, um lugar de dor. A dor faz com que você vai definhando dia após dia, assim como essa mulher. Ou você acha que ela ficou 12 anos sangrando com uma saúde plena? Você imagina 12 anos sangrando? Ela provavelmente não conseguia nem levantar da cama. Ela tinha dificuldades, fraqueza. Assim é você quando não libera o perdão. A sua alma vai definhando e o resultado vem na sua carne. Eu te convido hoje a descer, a se colocar na presença do Senhor e dizer: Pai, para quem eu preciso pedir perdão? Pai, para quem eu preciso liberar o perdão nesse dia? Eu não aceito mais, Pai, viver com essa dor que me aprisiona. Eu não aceito, porque Tu me tornou livre quando o nosso Senhor Jesus Cristo se entregou na cruz e disse: ei, tudo está consumado.
Ali o Senhor nos tornou livre. E eu não aceito mais viver nessa prisão. Esse cárcere que Satanás colocou ao redor de mim. Abra os meus olhos, abra a minha mente, abra os meus ouvidos para estar sensível à tua voz. Para que eu possa viver a tua plenitude, para que eu possa comer do melhor dessa terra. O Senhor, Ele vai trazer para ti. O Senhor me trouxe coisas quando eu me coloquei na posição e eu vi que a minha vida não estava fluindo com Ele. Eu disse, Pai, o que está me impedindo? Eu fechei os meus olhos e disse, Espírito Santo, me traga à memória aquilo que está me afastando de ti. Me traga à memória dores, traumas. E o Senhor me trouxe coisas que eu achava que era sonho, tá? E eu liberei o perdão. Teve pessoas que eu consegui chegar até elas e pedir perdão, mesmo eu não sendo a errada. Como teve pessoas que eu não tenho mais acesso, porque era da minha infância. E eu fiz um ato profético. Eu escrevi, e logo após eu escrevi liberando perdão, declarei, e logo após eu queimei. Porque atos proféticos ainda existem. O profético ainda está na terra, porque o Espírito Santo está ainda aqui conosco. E eu vi o Senhor dar uma guinada na minha vida. Problemas de saúde. Eu tinha muitas crises de ansiedade. Hoje eu não faço mais uso de remédio, porque eu declarei para o Senhor. Não estou dizendo que é para te largar teus remédios, pelo amor de Deus. Procure um médico. Porque os médicos também foram separados pelo Senhor. E a sabedoria que é derramada sobre eles vem do alto. Agora, se eles levam para o lado bom, para o lado ruim, daí já é entre eles e Deus. Mas o Senhor nos deixou a medicina. O Senhor nos deixou. Só temos que cuidar para não sermos dependentes, sem necessidade de remédios. Porque é um espírito por trás disso, que é o espírito de farmaqueia. E você deve buscar ajuda. Às vezes você vai pensar assim, mas eu não tenho ninguém. Procure algum pastor, uma pastora. Homem, procure um pastor. As mulheres, procurem uma pastora. Procurem líderes espirituais que você sabe que tem vida no altar, para que você possa abrir o seu coração. Lá em Tiago 5,16, ele diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, para que possa daí ser orado e aí sim ser curado. Você tem que proferir, porque Satanás tem legalidade quando você não quebra esses altares. Então você tem que proferir para que o físico e o espiritual possam ouvir. Você se desligando disso tudo. Se desligando de dores que te aprisionam. E eu estou à disposição. Quem me conhece sabe. Precisar de uma oração, estamos aqui à disposição, estamos para serviço do reino. Você pode me mandar mensagem no Instagram, no Facebook, quem tem meu WhatsApp. Dizer, ai Solange, eu precisava tanto de uma oração. Nós estamos aqui para servir. É para servir ao Senhor. E quando o Senhor me tocou no meu coração sobre a mulher do fluxo de sangue, eu disse, Senhor, como Tu és lindo. Porque ainda assim o Senhor cuida de nós, mesmo a gente errando. O Senhor nos alerta todos os dias, mesmo quando a gente tampa os nossos ouvidos para a Tua voz. Que a graça do Senhor possa recair sobre a tua vida e que esta palavra não seja só uma palavra, mas que seja a transformação para a tua vida, que seja um virar de chave
para que você possa sair deste cativeiro, para que você possa ter governo sobre a sua vida. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa recair sobre a sua vida, sua casa, sua família. Que o Espírito Santo, nosso doce amigo, consolador, possa estar ministrando no seu coração todos os dias, e que o Abba venha te abraçar todos os dias, e que você se sinta abraçada e amada, e amado, porque é para todos. O Senhor veio para todos. Amém? Fiquem com Deus. Até o próximo.